Chegou aquele momento todo especial do programa Tarde de Louvor Shekinah, o momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Alexandre, da Assembleia de Deus da Praça Seca, Ministério de Madureira, ali na rua Pedro Teles, 591. Ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita Ide Pregai e tocando no sininho das notificações. É muito importante quando você se inscreve, a família se inscreve, a igreja também se inscreve. Canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Se inscreva e toque no sininho das notificações. E não se esqueça do like nos vídeos. Diácono Alexandre e a mensagem da Palavra de Deus. Meus irmãos, uma boa tarde para todos. Gostaria de saudar todos os meus ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento também gostaria já de estar agradecendo ao nosso irmão Marcelo Mesquita pelo convite no nosso estúdio aqui, Nova Rádio Shekinah. Peço aos irmãos que deem sempre um apoio, se inscrevam no canal, ative a notificação para que os irmãos recebam a cada vídeo no seu celular e que também ajude a apoiar com o like do seu vídeo. Para que é o meio de transmissão da Palavra de Deus. Amém? Nesse momento, eu sou grato por Deus, pelas maravilhas que Ele tem feito. E também gostaria já de estar abrindo a Palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 1. Leremos aí somente 5 versículos da Palavra de Deus, do 1 ao 5. Amém? E diz assim a Palavra do Senhor. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, no entanto, amei a Jacó. E rejeitei Esaú. Fiz dos meus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Somente até aqui a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, para que possamos entender acerca dessa passagem, nós temos que tentar entender o contexto histórico dessa passagem. Como é do conhecimento de todos, a palavra do Senhor, o povo de Israel foi levado cativo pelo povo babilônico, onde passou 70 anos presos, um povo sendo oprimido, sendo humilhado por um povo estranho, a qual foi o castigo de Deus sobre aquele povo. E dado esse momento, o povo se sentiu rejeitado pelo povo de Deus, se sentiu rejeitado por Deus, não é? E também, já depois que Deus reconstituiu, restaurou aquele povo, e fez o povo retornar à terra prometida, a Jerusalém, a qual havia sido destruída, Deus levanta 2 grandes homens, Esdras e Neemias, para poder guiar o povo de Israel para a terra novamente onde eles habitavam. Mas não foi um caminho fácil, irmão, porque tendo já chegado lá, o povo de Jerusalém estava desanimado, estava totalmente com situações financeiras drásticas, era um povo que estava em decadência total, então não havia custos ou recursos para a reconstrução daquele templo, onde Neemias também levantou, ajudou aquele povo, onde levantou os muros. Esdras e Neemias faz a restauração e o retorno da lei de Moisés para aquele povo, onde também Ezequiel também ele fez uma promessa que Deus haveria de reconstruir um novo templo. Também o povo Ageu, o profeta Ageu, ele comunica, ele profetiza para aquele povo que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Então o povo de Israel estava convicto que aquele momento ali seria onde haveria a restauração, onde Deus restauraria aquele povo, onde estaria se cumprindo todas as promessas do povo de Deus. Mas não é bem assim. E hoje eu quero citar um ponto interessante. Por que adorar a Deus se está dando tudo errado? Então acredito que essa passagem aqui
né, da palavra de Deus do profeta Malaquias seria a melhor resposta para podermos entender esse ponto, né? Então, né, a respeito do profeta Malaquias, nós não sabemos muita coisa, não é porque não é citado, não é apresentado na Bíblia para nós, né? Como, por exemplo, Ezequiel, filho de Amós, Buzi, ou Isaías, filho de Amós. Não é esse tipo de coisa, né? Eles contam a família, a sua origem, mas o profeta Malaquias não tem coisas dessa natureza. Foi um profeta, né, que foi levantado para poder falar algo da parte do Senhor para aquele povo. Porque conforme, né, o povo voltou aos cultos, voltou a fazer adoração a Deus, voltou com a linhagem sacerdotal, mas aquele povo começou a desanimar, pois eles não haviam visto diferença, eles não via a mão de Deus sobre eles, eles não estavam se sentindo avivados, eles não estavam, né, naquele momento revigorado, avivado, e eles se sentiam desencorajados. Eles estavam vendo um ponto frio na vida deles. É onde Deus levanta o profeta Malaquias para poder falar sobre aquele povo. E hoje é o que nós veremos aqui em nome de Jesus. Versículo de número 1. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Versículo 2. Eu sempre vos amei. E esse ponto aqui é interessante, irmão, porque o termo aramaico, eu sempre vos amei, significa que Deus não só amou o povo de Israel por um momento, ou por um dia, mas Deus continuamente tem dito, eu sempre vos amei. Então essa, verdadeiramente, é a maior prova de que Deus me ama e que Deus lhe ama, irmão. Deus não precisa realizar milagres, Deus não precisa apresentar algo sobrenatural. Essa é a forma de Deus já dizer que ama a gente, porque Ele sempre nos amou, assim como Deus amou aquele povo. Então, né, ao ouvir essa palavra, Deus estava esperando que o povo naquele momento viesse a reconhecer, né? Se Deus me ama, né, então eu estou convicto, então eu estou, né, feliz, mas seguro. Mas não foi isso que realmente aconteceu, como veremos aqui nos versículos seguintes, né, onde Deus esperava que o povo fosse reconhecer seu próprio erro, onde o povo mudaria, dado aquele momento, né, com essa palavra do Senhor, de que Deus estava amando aquele povo continuamente, diariamente, incessantemente. Mas, ao dizer isso, não é exatamente essa palavra que o povo se dirige a Deus. Ao contrário, o povo responde dessa maneira. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? É uma pergunta cínica, porque não Deus tem operado diariamente, Deus tem dado fôlego de vida, Deus tem feito ajudado a família de cada um, Deus tem derramado a sua cura, Deus geralmente sempre tem cuidado, onde nós temos um lar para morar, né? Deus tem colocado o pão de cada dia na nossa mesa, e seria uma maneira cínica de nós perguntarmos ao Senhor, de que maneira nos tens amado? Né? E o povo sentia dessa maneira, irmão, de que maneira nos tens amado? No sentido, os inimigos dominam sobre nós, no caso os persas, nós não temos recursos financeiros, nós pagamos impostos grandes, né? Nós passamos fome, necessidade, a nossa adoração parece que não sobe ao céu, parece que os seus ouvidos estão fechados, Deus, que não escuta a nossa adoração, o Senhor não ouve, o Senhor não movimenta ou não faz algo sobre as nossas vidas. Então era nesse momento que o povo se sentia. É uma pergunta cínica, né? Esperando assim, de que maneira o Senhor tem amado, se olha como está dada a minha situação, olha o que eu estou passando, olha como eu estou sofrendo. Então, dado isso, Deus, nesse momento, Ele apela e Ele leva a conversa para um nível mais sério, mais severo, como veremos aí no versículo de número 2 ainda. Por acaso, não era Esaú, irmão de Jacó? Parece, né, que não tem sentido, né? É um assunto diferente, mas eu vou explicar o que é que Deus estava tentando falar para aquele povo nesse exato momento. Esse episódio aqui é registrado no capítulo de número 25 de Gênesis, verso de número 23, onde Rebeca, ela fala ali, né, que tem dois homens, né, e é falado para ela que há duas nações, né, que estão brigando dentro do ventre dela, não é? E diz o Senhor, no entanto, amei Jacó. O que é que Deus estava querendo dizer aqui, meus irmãos? Porventura, eu poderia ter escolhido Esaú, poderia ter escolhido o pai dos edomitas, né, dos árabes, mas porventura, eu escolhi você, né, eu escolhi a Jacó, que é a nação de Israel.
Então, irmão, essa é a maior prova de que Deus nos amou. Outrora ele poderia ter escolhido outra nação para ser o povo de Deus. Outrora ele poderia ter escolhido os nossos inimigos. Outrora ele poderia ter escolhido os edomitas, né, ao longo da história. Ele poderia ter escolhido os árabes. Ele poderia ter escolhido um povo estrangeiro. Mas essa é a maior prova de que Deus nos amou. Porque ele escolheu a Jacó. Ele escolheu o povo de Israel, a qual nós agora fazemos parte. Então essa é a maior prova de que Deus nos amou. E que Deus tem nos amado continuamente. Né? A gente tem que levar isso para a nossa vida. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Porque nesses dias atuais, no Brasil, no mundo, há uma maneira de tentarmos medir o amor de Deus por questões transitórias, por situações financeiras, por estabilidade familiar ou por posição social. Então é isso que tem sido originado no nosso meio, irmão. Né? A gente muitas das vezes não agradece pelo simples fato de coisas pequenas que Deus tem feito. Só por Ele ter nos amado já é um ato muito grande, irmão. Porque outrora nós estamos aqui, não porque mereçamos ou porque somos dignos, mas porque Deus nos amou. Essa é a maior prova de que Deus nos amou. Nós temos o fôlego de vida. Nós estamos aqui falando do amor dele, do Filho dele. A nossa missão, a missão da igreja é falar desse amor. Pelo amor que Deus nos amou. E Deus deu gratuitamente o seu amor e sua graça sobre as nossas vidas. E isso é o que tem muitas das vezes nos avivado, tem nos renovado. Porque se não fosse isso, irmão, nós não estaríamos aqui. Talvez nós não acordaríamos hoje. Talvez hoje eu e você não estaríamos aqui bem, com saúde, com a família abençoada, né? Adorando ao Senhor continuamente. Então fique convicto disso, irmão. A maior prova de que Deus nos amou é que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Deus nos escolheu. Antes mesmo de nós nascer, Deus já tinha predestinado a gente. Assim como antes de Esaú e Jacó eles terem nascido, Deus já tinha predestinado qual seria a nação, qual era o povo que Ele ia escolher para ser o povo de Deus, né, a qual habitaria com Ele naquele grande dia. Né? Porventura, irmão, né, a gente tem que mudar a nossa vida nesse sentido, irmão. A gente não pode querer ir ao culto a Deus, a gente não pode querer adorar a Deus esperando algo em troca, né, no sentido de, meu Deus, eu vou te adorar hoje, né, mas em troca eu quero aquele namorado, namorada, ou eu quero eu quero um emprego porque eu estou desempregado, né, ou eu quero uma casa, né, uma casa própria. Não é nesse sentido, irmão, que nós devemos adorar a Deus. Porque geralmente é o que muitos têm pregado, que é a teologia da prosperidade, onde você pode, né, ir lá adorar a Deus, que Deus vai abençoar. Não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. A maior bênção que Deus nos deu foi o seu Filho morrer na cruz por mim e por você. Não existe maior coisa que Deus pode nos dar, porque Ele deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho para que hoje nós possamos estar aqui, irmão. Nós deveríamos nem estar vivos, irmão. Se Deus outrora, naquele momento ali, Ele condenasse o mundo, Ele estaria sendo justo, irmão. Porque somos pecadores. Nós somos pecadores. A garantia da salvação não depende de mim e de você. Não depende. Porque nós sabemos, e eu sei, que eu erro, que eu peco, e os irmãos também. Então, se a certeza da salvação depende de mim, depende da minha capacidade de manter crente puro e sem pecado, irmão, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus naquela cruz foi essa, irmão, de que ninguém resgata vocês das minhas mãos, porque sou eu que salvo e curo e sustento vocês a cada dia. Então, irmão, essa é a prova de Deus. Essa é a prova que Deus tem olhado sempre por nós. Não há outra maneira, não há outro Deus. Esse é o verdadeiro Deus, irmão. Que muitas das vezes nós estamos sendo ingratos. Muitas das vezes nós estamos sendo injustos com Ele. Nós muitas das vezes deixamos de ter uma intimidade com Deus. Nós muitas das vezes temos falta de reverência com o nosso Deus, irmão. A gente tem adotado muitas práticas que não estão sendo coerentes, irmão. Há um Deus tão soberano e há um Deus tão supremo como o nosso, irmão. Que ao longo da história sempre tem sustentado o seu povo. Ao longo da história Ele sempre tem nos abençoado, irmão. Como outrora, desde o começo, Ele escolheu Abraão, que outrora era um pagão, mas que foi o pai da fé, que em sua descendência Ele deu a lei de Moisés, e que outrora levantou o seu povo, que outrora Ele deu uma terra, Ele expulsou os nossos inimigos,
e deu uma terra prometida, a terra de Canaã. Deus sempre tem nos dado, irmão, as bênçãos sempre têm chegado na nossa vida, mas a nossa ignorância, a nossa falta de reverência, a nossa falta de olhar para o que Deus tem nos dado e já ser grato, porque é algo muito grande, nós sempre queremos mais além daquilo que nós precisamos, irmão. Então fique com essa palavra, irmão, de que Deus, Ele nos ama, Deus continuamente tem nos amado. Vamos dar continuidade aqui no versículo de número 4. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Outrora, irmão, o povo de Edom. Imagine você, irmão, sempre levantar planos, levantar sonhos, planejar algo, e Deus sempre derrubar. Ainda que nós falamos, eu vou reedificar alguma coisa, e Deus fala, eu demolirei, eu destruirei. Então imagine, irmão, se a gente fosse aquele povo. Então essa é a maior prova, irmão, de que Deus nos ama. O que nós precisamos mais do que isso, irmão? Um Deus que nos ama. Imagina, a cada situação a gente querer cuidar da nossa família, né? Queremos dar planejamentos, queremos construir casas, uma família, né? Sustentabilidade financeira boa, mediana. E Deus sempre fala, nunca vai dar certo. Ainda que vocês planejem, não importa o que aconteça, eu demolirei isso. Eu destruirei. Assim foi Edom, irmão, que há séculos atrás, né, eles moravam nas montanhas, né, e Deus fez aquele povo fugir para o norte de Negueb, porque eles oprimiam o povo daquela região. Então, outrora, Deus poderia ter escolhido aquele povo, irmão. Deus poderia ter escolhido aquele povo, mas Ele olhou para mim e para você. Ainda que não mereçamos, ainda que somos homens miseráveis, ainda que não merecemos falar do amor dEle, ainda que nem merecemos falar com Ele, ainda que nós olhamos assim, conversamos com Ele, esperamos algo dEle, a gente não merecia, irmão. Mas pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito sobre mim e sobre as nossas vidas, né, Ele tem nos amado, independente de qualquer coisa. Né? E esse é o tipo de culto, irmão, que nós devemos prostrar ao nosso Deus. E é isso que nós devemos sempre nos apresentar. Se está dando tudo errado, por que adora a Deus ainda? Por esse simples fato de que Deus nos ama. Porque se Deus não tivesse nos amado, nós estaríamos naquele povo que sempre Deus aborrece para toda a eternidade. Aquele povo a qual Deus oprimiu. Aquele povo a qual Deus, Ele sempre destruiu as nações, os inimigos de Israel. A gente seria aquele povo pela qual nunca prevaleceu na história. Aquele povo que quando se levantava contra o povo de Israel, Deus destruía. Não é? E assim, ao longo da história, Deus sempre tem sustentado o seu povo. Como desde o início, os filisteus, que se levantou contra o povo de Israel, mas Deus sempre foi com o povo de Israel. Os egípcios, quando o povo ficou 400 anos na terra do Egito, mas Deus deu vitória àquele povo. Assim como os povos da Babilônia surgiu para oprimir e para dominar sobre o povo de Israel, ainda que eles passaram 70 anos, mas Deus destruiu aquele povo, quando os persas veio e livrou o povo de Israel. Ainda que o povo não merecia, mas Deus, Ele cuidou daquele povo. Aí nós, muitas vezes, nos perguntamos, Deus nos ama? Essa é a maior prova de que Deus nos ama. Porque Ele tem nos sustentado, irmão. Não importa a situação que nós encontramos, a sustentabilidade de Deus é imensurável, é cotidiana nas nossas vidas. Então, irmão, é algo que é sempre nós analisarmos. Algo que nós sempre levantar pela manhã, irmão, e sempre falar assim, Deus nos ama. O Evangelho de Deus tem se espalhado pelo mundo. Tem povo agora, irmão, nesse exato momento, que está sofrendo. Tem povo agora que está levando a palavra sendo morto, sendo decapitado, sendo preso, onde há lugares onde a palavra de Deus não está podendo ser mais ministradas, como nós temos essa facilidade, onde tem um povo agora nesse exato momento que está morrendo só de levar a palavra do Senhor. Então, irmão, comparado a isso, coisas pequenas que nós sofremos no dia a dia, como uma pequena doença,
um pequeno desemprego, uma fofoca, algum tipo de opressão, humilhação que a cada dia o povo de Israel tem se oprimido contra nós, são coisas pequenas comparadas à glória do Senhor, meus irmãos. São coisas pequenas. Deus escolheu o povo para que o povo de Israel fosse morar com Ele. Então fique convicto disso, de que a palavra do Senhor foi sempre para nós abençoar. Ele enviou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. E o que nós aprendemos com isso, irmão, que ser crente de verdade não é você estar só adorando a Deus quando tudo vai bem, ou quando você está abençoado, ou quando você tem uma família abençoada, quando você tem tudo aquilo que você sempre sonhou e conquistou. Ser crente fiel é quando você vai adorar na casa do Senhor quando tudo está dando errado. Você vai adorar a Deus sem esperar algo em troca. Você vai adorar a Deus porque Ele é, não porque Ele pode lhe dar. Porque senão você, sinceramente, e eu, sinceramente, somos interesseiros na casa do Senhor. Nós só queremos bênção, nós só queremos ser abençoados. Não queremos ser agraciados, sermos gratos pelo simples fato de nós podermos estar na casa do Senhor. Porque outrora haveriam muitos que poderiam estar no nosso lugar. Haveriam muitos que poderiam estar sentados ou estariam em pé, falando da palavra do Senhor. Mas Deus escolheu eu e você, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos escolheu para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos ser exemplos, para que nós venhamos demonstrar um caráter cristão, para que nós venhamos ser diferentes e falar do amor dEle, para que naquele momento nós venhamos apresentar a boa obra, nós venhamos apresentar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, porque tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele vai cobrar. E nesse momento, o que Deus vai cobrar algo se nós não fazermos da maneira correta e coerente? Aquilo que Deus simplesmente pediu, algo simples. Como eu falei, evangelizar é um mendigo falar para outro mendigo onde ele achou pão. Então se você não se sente devedor, se você não se sente alguém que é devedor de falar do amor de Deus, onde você encontrou o amor de Deus, você e eu não somos crentes de verdade. E que os irmãos possam ficar com essa palavra e que o Senhor venha sempre abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus. Assim, eu já gostaria de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Fiquem na benção. E que os irmãos fiquem agraciados por ouvir essa palavra. E que os irmãos vá visitar a igreja, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, a Praça Seca, do Pastor Antônio, 591, na Pedro Teles, na rua Pedro Teles. E que os irmãos sejam lá visitados e sejam abençoados da parte do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz.